Amém. Está no meu coração, estou ministrando essa palavra de Provérbios 18, 21. Quero compartilhar com você. Vamos dar o pontapé inicial nessa leitura de Provérbios 18, o verso de número 21. Encontraram? Está escrito assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Vamos repetir isso? Porque aqui está a nossa mensagem. A morte e a vida estão no poder da língua. Vamos entender, irmãos? Vamos ficar nessa primeira parte do versículo. O que está bem esclarecido, não precisa nem de revelação, nem de, vamos dizer, uma inspiração, está claro, algo notório, que a nossa boca, nossas palavras, a nossa confissão, produz o que, igreja? Morte e vida. Isso aí está bem claro, que as nossas palavras, ela tem o poder para abençoar e também para amaldiçoar. Eu falei com a igreja hoje. Vamos fazer uma reflexão rapidinho, irmãos. Você claramente deve lembrar o que você fez ontem. Quais foram as suas palavras no dia de ontem? O que você falou ontem? Faça uma pequena e rápida reflexão. Ontem, ou pode ser hoje, as suas palavras foram produtivas ou destrutivas? As suas palavras trouxe vida ou trouxe morte? Você pode refletir rapidinho? Sabe, irmãos, por que é essa pergunta? Porque às vezes, sem pensar, a gente não tem notado o quanto tem saído da nossa boca, muitas vezes, palavras torpes, pesadas, palavra de maldição, palavra de morte, palavra de destruição, palavra que está, irmãos, comprometendo a vida de outras pessoas. O inimigo, sabendo que na língua, na palavra, nós temos o poder para matar, irmãos, ele vai fazer de tudo com que a gente fique irado, porque na ira o que acontece? A gente vai falar o que não deve. Na ira a gente vai falar, irmãos, coisas pesadas. Muitas vezes a pessoa não tem o domínio próprio, ela não tem ali uma tranquilidade de respirar quantas vezes preciso para não expressar aquilo que ela queria dizer. Tem gente que não tem esse domínio, e aí na ira ela lança palavras destrutivas, de destruição, que fere, que machuca, que, irmãos, mata sonhos, que mata planejamentos, que vai tudo a se perder por causa das palavras. Nós precisamos entender, irmãos, que nós temos que lutar diariamente contra esse mal que está, irmãos, vencendo muitas pessoas. Qual é o mal? O mal que nos faz falar coisas de morte, coisas destrutivas, coisas que vão, irmãos, interferir no nosso amanhã. Sabe, irmãos, se eu muito falo palavras torpes, pesadas, isso vai refletir no meu amanhã. Se eu começo a falar, minha vida não vai para frente, minha vida é um fracasso, minha vida é uma derrota, minha vida, nasci para ser pobre, nasci para falência, para isso, aquilo. O que vai acontecer, irmãos? O diabo vai aproveitar dessas palavras e vai colocar diante de mim, para que elas então venham produzir na minha vida o que eu pronunciei. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Você, pai, mãe, cuidado com o que você fala para os seus filhos. Comece a rever as suas palavras. Coloca a palavra de bênção. Coloca a palavra que vem, irmãos, chamar a existência. Ao invés de anunciar, de pronunciar, falar aquilo que o diabo quer ouvir,
fale o inverso. Não, meu filho, minha filha é uma bênção, são abençoados por Deus, é herança do Senhor na minha vida, é presente de Deus na minha vida. Começa a abençoar, não só filhos, mas o relacionamento, casamento, trabalho, salário. Quantas pessoas que pegam o salário, irmãos, começam já a falar, essa miséria não dá para nada, essa aqui não dá nem para, né, sobreviver, e aí começa, irmãos, a acumular maldições por causa das palavras. As palavras, elas produzem morte e vida. O que a gente está produzindo? O que a gente mais tem falado? Estou fazendo aqui uma reflexão com você, só o dia de hoje e de ontem, mas o que a gente falou ontem de ontem? O que a gente falou no decorrer da semana que passou? O que a gente falou nesses últimos 15 dias, 30 dias? Vê, irmão, se a gente colocar numa balança, tem gente que ela vai olhar assim, nossa, só falei o que não devia, só falei o que Deus não queria ouvir, só falei coisas destrutivas, só falei coisas pesadas. E aí, irmãos, por que dessa reflexão? Porque tem muita gente que diz assim, mas eu não sei por que a minha vida não muda, eu não sei por que minha vida não vai para frente, eu não sei por que as coisas não dão certo. Está aí, irmãos, as palavras que você tem falado, pronunciado, as palavras que você tem dito, é o que está acontecendo na sua vida, é o que está, irmãos, né, vamos dizer assim, direcionando a sua vida. Então vamos rever as nossas palavras, vamos cuidar, né, das palavras que saem da nossa boca. Amém, igreja? Vamos usar as palavras para abençoar, vamos usar as palavras para declarar vida, para declarar bênção, para declarar, irmãos, o poder de Deus sobre a nossa vida. E isso que eu quero mostrar para você aqui, se a gente souber usar as nossas palavras, irmãos, o diabo, os seus demônios, eles não ficam diante de nós, eles não ficam, vamos dizer assim, no nosso meio. Eu tenho uma referência aqui, Mateus 4. Eu vou falar das palavras. Quem está marcando aí, pode marcar. As palavras que produzem vidas, que produzem milagres. As palavras que produzem, irmãos, o poder de Deus em nós. Mateus 4. Jesus estava sendo tentado pelo diabo no deserto. Eu não vou ler toda a história aqui, mas o diabo tentou contra Cristo, usando até mesmo a Bíblia. Se você vê aqui, Jesus havia 40 dias que ele havia jejuado, e ele falou assim, se tu és o Filho de Deus, manda transformar essas pedras em pães. Depois você vai ver que o próprio Satanás falou assim, se tu és filho de Deus, pula daqui, porque ao Senhor ele dará ordem aos seus anjos, para te segurar. E você vê que, irmãos, Jesus combatendo, lutando contra o diabo, usando até a própria palavra de Deus. Mas a última declaração aqui, que eu quero observar com você, uma lição muito importante aqui, a partir do versículo 9, o diabo está mostrando ali os reinos, os lugares bonitos, porque eles estavam num pináculo, um lugar bem alto, e então podia se ver no alto do monte, E aí, olha o que o diabo disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, o que aconteceu, igreja? Disse-lhe Jesus. Falou Jesus. O que Jesus falou? Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E o 11, o que diz? E o diabo o deixou. Vamos repetir? E o diabo o deixou. Amém. Está aqui então a primeira lição sobre as palavras pronunciadas, as palavras ditas. Disse Jesus, falou Jesus. O que Jesus falou quando ele ali, irmãos, está determinando? Vai-te, Satanás.
Olha só, igreja, vamos entender e trazer isso, claro que cada um para a sua necessidade, cada um para aquilo que está passando. Eu estava falando hoje para a igreja, você percebeu algo que não é normal na sua vida? Tudo que não é normal não vem de Deus. Uma enfermidade, né? Vamos dizer assim, um problema conjugal, problema financeiro, problema espiritual. Então você percebeu que algo que na sua vida não está normal, faça como Jesus. Vou dar o exemplo aqui, o caso da enfermidade. Percebi uma doença, uma dor no meu corpo. Eu tenho que me colocar diante de Deus, irmãos, em oração, né? E claro ali, entenda, quando se fala de enfermidade, irmãos, é bom deixar bem claro que nem toda enfermidade é o diabo, né? Senão vai ter gente falando assim, então quer dizer que quando a pessoa está doente, ela está endemoniada? Não, nem sempre. Mas há casos e casos. Aquela mulher curvada que sofria 18 anos, ela tinha o que, igreja? Um espírito de enfermidade. Então, no caso dela, o que fazia ela ficar curvada, o que fazia ela ficar com aquela doença, era um demônio, era um espírito de enfermidade. Depois que foi expulso, aquela mulher endireitou, né? Ou seja, ela ficou curada, né? Então veja só, vamos dizer que eu percebi que o problema que está no meu corpo é um problema espiritual que está me trazendo uma enfermidade. Então eu na minha oração, o que eu devo fazer? Demônio, espírito de doença, né? Enfermidade, e muitas vezes até ser claro qual é a dor, qual é a enfermidade. É uma dor na cabeça, irmão? Seja claro, né? Senhor, essa dor não é minha, essa dor de cabeça não é minha, né? Se tem um espírito de enfermidade que está aproveitando aí da situação para então piorar as coisas, vai-te, Satanás, vai dor, vai embora enfermidade. É o que Jesus fez, né? É claro que eu estou usando aqui outros exemplos, mas é para você entender. Quando Jesus disse, vai-te, Satanás, é para a gente entender, irmãos, que a gente também pode dizer, sai doença, sai problema conjugal, sai problema financeiro, sai problema espiritual, porque quando eu digo, quando eu falo, quando eu pronuncio de acordo com a palavra, irmãos, nesse momento a autoridade espiritual está, né, em mim, em você. E aí, irmãos, o diabo ele reconhece essa autoridade espiritual. Quando Jesus disse, vai-te, Satanás, veja que antes ele não tinha dito, mas agora ele determinou, ele exigiu, ele mandou o diabo embora. E o que aconteceu, igreja? No versículo 11, e o diabo o deixou. Vou dar outro exemplo aqui, né, para não ficar só na doença. Vamos dizer que é um vício das drogas, vício da bebida, do cigarro, da prostituição ou qualquer outro vício. Você está orando por você ou por um parente, um familiar, um filho, um marido, esposa. Irmãos, vai diante de Deus e na oração faça o que Jesus disse. Espírito, demônio, obra do vício, vai embora da vida desse homem, da vida dessa mulher, sai vício. Aí seja claro, né? O vício da bebida, o vício das drogas, o vício da prostituição. Irmãos, olha, na certeza sobre a palavra de Deus, aquele vício vai bater em retirada, ele vai sair em nome de Jesus. Porque, irmãos, as nossas palavras, elas produzem vida, né? A gente está pronunciando palavras para que através do poder de Deus venha se manifestar vida, venha se manifestar um milagre, venha se manifestar, irmãos, na nossa vida o poder de Deus para nos trazer a vitória. Amém, igreja? Então Jesus venceu o diabo como? Jesus venceu, vamos dizer aqui, a morte como, igreja? Com a sua pronúncia, com a sua palavra, com a sua determinação, com a sua declaração. Vamos um pouquinho mais adiante, irmãos, com vamos dizer para nós aqui, né? Com a nossa palavra profética. Nós temos que profetizar, nós temos que, irmãos, ser ousados e chamar a existência daquilo que não existe ainda, né? Sabendo em nosso coração, irmãos, que a nossa palavra, da nossa boca, da nossa língua, existe vida e morte. A morte nós não vamos pronunciar,
vamos pronunciar palavras que vai produzir vida. Amém, igreja? Entenderam aqui o primeiro exemplo? Já que eu falei de profetizar, me lembrei aqui do caso de Ezequiel. Só passando aqui com você, Ezequiel 37, isso aqui eu nem falei de manhã e à tarde, lembrei aqui agora, hein? Falei de profetizar, e quando a gente fala, logo a gente lembra do vale dos ossos secos. Lembra dessa história, desse relato bíblico? Ezequiel 37, veja que estava acontecendo, irmãos, exatamente aquilo que estava sendo profetizado, aquilo que estava sendo dito. Ezequiel 37, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, que estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei entre vós o espírito, e viverei, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha o 7. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, assopra sobre esses mortos para que vivam. Aí o 10 para a gente concluir aqui: e profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou nele, vieram e puseram em pé um exército grande em extremo. Então, um grande milagre que aconteceu quando, irmãos? Quando estava ali, profetizando, segundo a palavra, segundo a direção de Deus. Por isso, irmãos, o ensino de hoje é esse. Você percebeu algo que não é normal, algo que não é certo, algo que não está de acordo com o que Deus tem te ensinado? Começa a profetizar mudança, começa a profetizar, irmãos, a transformação, começa a profetizar, começa a falar, chamar a existência, começa, irmãos, a dizer de acordo com a palavra de Deus. O Senhor é poderoso para fazer, irmãos, diante daquilo que nós estamos falando. Amém? Outro texto que eu quero aqui ler com a igreja, 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 19. 2 Reis 2:19. Conhece essa história? Eu vou resumir aqui para a gente pegar só os detalhes dos 3 versículos. A Bíblia diz que havia morte em Jericó.
As águas eram amargas e a terra era estéril. Imagina, irmãos, uma terra que tudo que se planta morre, tudo que se planta se perde, não vinga, não produz nada. E imagina a água. Claro, sabemos, a água não tem gosto, mas imagina você bebendo uma água que não tem condições de beber. Era a condição desse povo. E o interessante, irmãos, chegaram até o profeta e falaram assim: olha, boa é a habitação, as pessoas desse lugar são uma bênção, as pessoas são, né, olha, pessoas que abraçam a causa, as pessoas que ajudam o próximo, mas não dá para ficar aqui. Veja, irmãos, às vezes a gente passa por situações igual a essa, a gente está no meio de situações que aparentemente parece ser bom, mas ali existe morte, ali existe esterilidade, ali existe, irmãos, o amargo. A gente precisa, irmãos, fazer a diferença nesse ambiente. Eu falava para a igreja, quantas pessoas que logo pensam, irmãos, quando vê algo, mas não tem como ficar, vamos fazer o seguinte, cada um vai para sua casa, cada um vai para outra cidade, cada um vai para outro canto, cada um vê o que pode fazer, mas não tem condições de ficar. O profeta está nos ensinando diferente, irmãos. O lugar pode ser improdutivo, pode ser estéril, o lugar pode ser, né, aos olhos humanos, irmãos, um lugar que não tem como permanecer. Nós temos que ficar ali para fazer a diferença, né? Entenda, irmãos, ambiente família, casa, né, parente. Quantas pessoas que às vezes deixam de visitar, deixam de estar em comunhão com a família, não, esse ambiente não é mais para mim. Ei, irmãos, você tem que estar lá para fazer a diferença na vida deles, né? Aquele almoço de domingo, aquela festa de confraternização, quantas vezes as pessoas, os crentes, deixam de participar? Não, é porque bebem, é porque fumam, é porque ficam falando mal da vida de um de outro. Irmãos, você vai para fazer a diferença, você vai para mostrar a luz de Deus na sua vida. A gente não pode, irmãos, ficar, eu não participo mais, porque isso não é certo. Não é certo você não estar no meio da sua família, né? Recusando, irmãos, os princípios. A luz de Deus que está em você tem que brilhar na vida deles também. Amém, igreja? Então aqui, de início, eu entendo, eles tinham tudo para ir embora daquele lugar. O ambiente não era favorável, não tinha água, não tinha condições de plantar e colher, então era tudo favorável para desaparecer dali, sumir dali. Quantas pessoas, não, vou sumir dessa cidade, eu vou ir para outro lugar, eu vou, né, não, aqui eu não fico. Ambiente igreja, irmãos, quantas pessoas que a igreja não é mais a mesma, eu vou sair, aqui eu não fico mais. Irmãos, você tem que ficar para fazer a diferença, você tem que permanecer para que através de você o poder de Deus se manifeste e o milagre aconteça. Amém, igreja? Diga comigo, eu tenho que fazer a diferença nos lugares que são impropriados, né? Ou seja, impróprios, não tem condições de ficar, de permanecer. Não, eu vou ficar pela palavra. Por Deus, eu vou permanecer, vou obedecer e vou fazer a vontade de Deus. Amém. Entenderam o resumo aí? Vamos agora, versículo 19. 2 Reis 2:19. Diz assim: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação dessa cidade, como meu senhor vê, porém as águas são amargas ou más, a terra é estéril, improdutiva. E ele disse: trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas
e deitou sal nele, e disse, amém. Para por aí, depois a gente pega a parte do que ele fala. Vamos por parte aqui. O versículo está nos mostrando que eles pegam o sal, e pega aquele sal e coloca onde, igreja? Nas nascentes, na fonte. Vamos entender primeiro aqui o porquê o sal. O sal aqui para nós não é o físico dos dias atuais. Você vai ver na Bíblia, a Bíblia diz que bom é o sal. Você vai ver também Jesus falando, eu sou o sal da terra. Então entenda, irmãos, se Jesus é o sal, ele diz ser o sal. Se Jesus é o sal, o que eles estavam pegando? Jesus para nós é o que hoje? É a palavra de Deus. Então veja que eles estavam pegando a palavra para lançar nas fontes, ali nas nascentes. Veja, irmãos, que o que a gente precisa fazer é usar a palavra. Quando eu li isso aqui, né, pegaram o sal e lançaram no manancial. Eu entendo que eles estão pegando, irmãos, para agir de acordo com a palavra, irmãos, e ir lá na fonte, aonde nascia, onde saía a água amarga. Porque não adiantaria, irmãos, imagina comigo aqui, a correnteza ou o corgo, né? Não adiantaria eles jogarem ali o sal no corgo. Não, eles foram lá na nascente. Sabe, irmãos, tem problemas que as pessoas elas querem tentar resolver, vamos dizer assim, no meio do problema, no meio da situação. Não, igreja, povo de Deus, eu tenho que ir lá na nascente, eu tenho que ir lá onde iniciou o problema, eu tenho que ir, irmãos, aonde começou a desavença, onde começou a briga, ou o que fez, o que produziu. Eu tenho comigo, irmãos, a origem e a causa, tem que ir atrás. Porque senão não vai ser resolvido, vai ser por parte, como diz, né? Vai ser maquiado somente. Depois o problema vai vir à tona de novo. Por quê? Porque não foi resolvido de forma certa. Não adiantaria eles jogarem o sal ali no corgo, né? Onde passava a água. Eles foram lançar a palavra de Deus, eles foram agir conforme a palavra, a direção de Deus, aonde? No início, a nascente. Amém, igreja? Tem problema no casamento? Irmãos, não olha só as brigas, veja o que está provocando as brigas. Está entendendo, irmãos? Porque tem gente que às vezes, não, a gente está brigando demais, tem que parar de brigar, mas espera aí, mas o que está provocando a briga? Qual é a causa? Qual é o motivo da briga? Tem que ir lá na fonte. É a mesma coisa, irmãos, da enfermidade. Às vezes ali a enfermidade não é espiritual, não é demônio, não é espírito de enfermidade. Aí a pessoa está repreendido, sai demônio, sai, e aí a pessoa vai morrer doente, sendo que é um problema de saúde. O corpo deveria ser, né? A gente muitas vezes a gente não cuida da nossa saúde, a gente não cuida do nosso corpo, e isso vai trazer, irmãos, consequências. Então aqui a gente precisa focar nisso. O sal ali foi lançada no manancial, nas nascentes. Amém, igreja? Entenda comigo, se tem um problema, diga comigo, se tem um problema, diga eu preciso resolver, diga na nascente, onde tudo começou. Amém? Para ser resolvido, irmãos, de uma vez por todas, não apenas, né, de momento. Amém, igreja? Glória a Deus. Agora vamos pegar a parte final. Versículo 22 ainda. 21, né? Assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte e nem esterilidade. O que está acontecendo aqui? O profeta Eliseu, ele está dizendo, falando, ele está determinando, ele está profetizando. Assim diz o Senhor: sararei estas águas. Entenda, essas águas vão ficar curadas, essas águas vão ficar boas, em condições de beber. Aí ele diz: nelas não haverá mais morte.
Irmãos, é a declaração, é a palavra que desde o início nós estamos falando. Olha a palavra de ousadia, olha a palavra, irmãos, de determinação. Não vai morrer mais, não haverá morte, né? Trazendo aqui para os exemplos, né, mais citados, briga no casamento, eu vou lá na fonte, mas no meio tempo aqui, irmãos, eu tenho que estar determinando, não vai ter mais briga, não vai ter mais discórdia, não vai ter mais confusão, não vai ter mais isso, em nome de Jesus. É um problema, o vício, esse vício não vai existir mais, essa pessoa não vai ficar mais dependente desse vício. É o que ele fez, eu só estou mudando as palavras. Não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ele declarou, ele falou, ele profetizou. E aí vamos ver o que aconteceu? Versículo 22. Ficaram, pois, sãs aquelas águas. Vamos repetir? Ficaram, pois, sãs aquelas águas. Tem uma tradução que fala no lugar de sã, curada, né? Ficou boa aquelas águas até o dia de hoje. Por que, igreja? Conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Vou pegar essa parte final. Conforme, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Lembra do início? A língua, a boca, ela produz, a gente fala, produz, morte e vida. Havia morte, havia esterilidade, havia, né, ali a água amargas. Veja que com a palavra, irmãos, tudo mudou naquele ambiente. O que tinha morte agora passa a ter vida. O que não tinha condições de uso agora tem condições. O que não era, vamos dizer assim, ajustável, agora está ajustado, está alinhado, conforme a palavra, conforme a declaração. Irmãos, tem gente que às vezes não gosta, mas é a palavra de Deus. A gente tem que pegar esses versículos, irmãos, que traz esperança para o nosso coração e declarar com firmeza todos os dias: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos que pegar, irmãos, versículos que vai, irmãos, nos trazer esperança, que vai, irmãos, nos fazer, não, eu acredito, pode estar difícil, mas vai ser revertido essa causa, Deus vai fazer o impossível acontecer, porque para o homem pode, irmãos, existir o impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Tudo posso naquele que me fortalece, diz aí o versículo, né, na tela. Então é o que a gente precisa fazer, irmãos, falar mais, pronunciar mais, dizer mais, né? Existe ali um problema, começa a falar coisa boa, começa a declarar, irmãos, com fé, na certeza, na convicção: o Senhor está me ouvindo, a minha oração vai ser respondida, o Senhor vai me atender, isso vai acontecer, o milagre vai ser real na minha vida. Eu peguei aqui pelo menos 3 exemplos, eu acredito que já é o suficiente para te mostrar que, irmãos, as palavras, ela tem poder. Jesus disse: vai-te, Satanás, e o diabo ficou lá? Foi embora, né? Então veja, com as palavras nós podemos se livrar das obras diabólicas, né? Ou das ações do diabo contra a nossa vida, com a nossa palavra alinhada com a palavra de Deus. Vimos lá o caso do profetizar, né? Havia ali um vale de ossos secos e foi levantado um grande exército de Deus por causa das palavras profetizadas. E o caso aqui também, né, que a gente pode ver o Eliseu, o profeta, que então fala, e conforme o que ele falou, o milagre aconteceu ali naquele lugar. Amém, igreja? Essa é a direção de Deus para nós hoje. Comece a falar para produzir vida. Comece a falar para produzir milagres. Comece a falar para produzir, irmãos, na sua vida vitória.
né? O poder de Deus, ele vai se manifestar, ele vai operar. Eu sempre falo para a igreja, irmãos, Deus não mudou. Está escrito, Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje, será o mesmo amanhã. Ele não mudou. Se assim como esses personagens bíblicos que a gente viu aqui, aconteceu pela palavra declarada, a gente vê que Jesus foi liberto, ficou livre, né, do diabo, né? A gente vê aqui o vale dos ossos secos, Deus levantou um grande exército. A gente vê aqui a água que era amarga, a terra que era estéril. A gente vê o inverso disso, tudo pelas palavras. Então coloque no teu coração, tenha essa esperança, essa convicção. As minhas palavras, elas vão trazer vida. As minhas palavras, ela vai produzir o poder de Deus e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Fique em pé, vamos falar com Deus. Deus abençoe você do YouTube, do Facebook. Compartilhe esse link, manda para outras pessoas para que ela possa ouvir essa palavra, essa mensagem, essa instrução e com ela ser abençoada.